As últimas notícias em tempo real. Jornal Piratininga. Entrevista. Muito bem, senhoras e senhores, são 9h04, 9h04. Recebendo aqui neste momento no Jornal Piratininga o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Fabrício Tremocold Stipe. Mandei bem? Isso. Bom dia, Robson. Ufa! Empresário e mantenedor da área de ensino, tem 30 anos, atua como coordenador e professor da educação básica. Fabrício também é licenciado na Universidade de São Paulo e bacharel em Ciências Geográficas pela mesma instituição. MBA em Gestão, etc, etc, etc. Um homem certo para ocupar uma pasta de tamanha importância ali da cidade de Jacareí, que é a pasta de Cultura. Bom dia, seja bem-vindo pelo Jornal Piratininga, é um prazer tê-lo aqui, um prazer tê-lo para conversar com os ouvintes aí da cidade de Jacareí, que tanto esperam, né, desta pasta de cultura para esses próximos anos, que foi tão sacrificado, eu diria, nos últimos anos. Bom dia. Perfeito, bom dia a todos os ouvintes, né? E vamos estar esclarecendo algumas questões aí interessantes para esse ano e para os próximos anos também. Muito bacana. Olha, o ouvinte da Rádio Piratininga aí de Jacareí, participe. 996035234 é o WhatsApp. 996035234. Fabrício, vamos começar falando, antes, né, de falar de grandes eventos, como é a questão do carnaval, de responsabilidade da fundação, como é a questão de ações de entretenimento, do fomento da cultura local. Me parece que foi aprovado um plano, né, municipal de cultura que é de suma importância para o desenvolvimento da pasta nestes próximos 4 anos. Gostaria que você começasse falando sobre isso, desse plano municipal de cultura. Perfeito. É um conjunto de metas e ações para os próximos 10 anos da Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu. Então são vários itens, mais de 50 itens a serem cumpridos, né, a partir desse ano, nos próximos anos. O Plano Municipal de Cultura, junto com o Conselho de Políticas Municipais Culturais e o Fundo, que é o CPF, né? O Conselho, o Fundo e o Plano, atende o Sistema Nacional de Cultura. Então, a partir desses 3 elementos, né, se fortalece e se cria uma base para avançarmos aí em termos de políticas municipais culturais. Principalmente também, eu acho que no que tange ao financeiro, no recebimento de verbas de outras esferas, como a do governo do estado, de união, quando a cidade anda na linha com um plano municipal adequado, me parece que isso também é facilitado, essa questão econômica para o desenvolvimento da cultura local. Perfeito. O plano atende o Sistema Nacional de Cultura e a partir dessa edificação a gente pode de fato fazer uma política de fomento, de formação cultural. O que nós queremos para a Fundação Cultural para esse ano e para os próximos anos é uma fundação com bastante, né, eventos culturais, com bastantes eventos de uma maneira geral, com uma agenda cultural bastante estruturada. O que nós estamos começando a estruturar bem forte na Fundação Cultural? Metodologias de trabalho, né? O que são as metodologias, né, para o público de casa estar acompanhando? Nada mais é do que a organização de um plano funcional. Então, por exemplo, uma oficina cultural, um evento, não pode ser fragmentado, tem que ter uma lógica e uma política de continuidade. Não pode ser assim, baseado no achismo, né? Tal oficina cultural é muito legal, tem muita gente participando. Não necessariamente. Qual que é a finalidade disso, né? Perfeito. Então precisa ter, e nós já estamos em fase avançada, nos próximos dias sai um edital específico para oficinas culturais. Nós demoramos, né, para construir esse edital porque precisa ser muito bem articulado e muito bem construído, atendendo aí 36 linguagens diferentes de oficinas culturais. Então nós vamos ampliar nesse ano as oficinas culturais em Jacareí. Ano passado nós já tivemos 50 oficinas culturais, a nossa ideia é chegar nesse ano ao menos 60 oficinas culturais esse ano. A partir do mês de abril, né, finalzinho de março, começo de abril, primeira fase do edital, né, a gente lança o edital, o pessoal inscreve os projetos culturais. A Fundação Cultural vai estar dialogando, né, com outras temáticas, mas os projetos da Fundação eles vão ter que ser obrigatoriamente de finalidade cultural. Então, tanto a Casa Viva Vida para atividades para a terceira idade, quanto alguns Educa Mais, nós estamos organizando
reorganizando, redefinindo e ressignificando o Pátio dos Trilhos como um complexo ferroviário cultural. Sensacional. Isso. Muito bom. Porque... reaproveitar aquilo como deve ser feito. Perfeito. Por quê? Nós temos a Sala Mário Lago, né? Primeiro passo, mesmo tendo um orçamento, não é um orçamento dos menores, né? Do município, nós temos a Sala Mário Lago, né? Que o ouvinte de Jacareí e também aqui de São José e de outras cidades conhece a Sala Mário Lago. Ela basicamente tem há 2 anos que ela não vem tendo uma agenda estruturada. Além do edital das oficinas, nós vamos vir nos próximos dias com o edital de chamamento para Mário Lago. Okay. Então, através desse edital de chamamento, que a nossa perspectiva, a construção é coletiva e junto com os segmentos, né, nós fizemos na última semana, são mais de 10 reuniões com diferentes segmentos, porque a Fundação Cultural ela vai escutar os coletivos, o segmento, e não projetos individualizados, né? Então, a partir dessa construção, a gente quer fazer o edital de chamamento. O que é o edital de chamamento? Nós vamos fazer uma agenda organizada de sexta, sábado, domingo, dentro da Sala Mário Lago. Por um período fechado, por exemplo, você fica no mês tal, aí a exposição X fica no mês Y e por aí por diante. É isso? Isso. Causando uma questão de fomento e uma questão de continuidade. Perfeito. A Sala Mário Lago ela pode ser entendida com 2 variáveis. A primeira como uma sala ali de exibição, de filmes, de peças de teatro, de maneira geral, mas também vai ser usada para formação também, tá? Dentro do Pátio dos Trilhos, dentro do Plano Municipal de Cultura, para 2020 está previsto uma escola livre de artes multidisciplinares. Qual foi o nosso primeiro passo? Como nós não temos dotação orçamentária específica para esse projeto, nós começamos a estruturar um núcleo de fomento e formação, que vai ser o embrião para ano que vem, já em 2018, nós temos ali no prédio, à frente da Praça Raul Chaves, na Sala Mário Lago, começar ali já a Escola Livre de Artes Multidisciplinares. O que vamos ter naquele espaço daqui para frente, né? Principalmente a partir de 2018, mas a partir desse ano nós temos edital de chamamento para a Sala Mário Lago e editais de ocupação da região dos Pátios dos Trilhos. Vai começar no segundo semestre, Fabrício. Isso. Não é para 2018. Isso. Nós vamos ter o edital de chamamento já para agora. Já para agora. Isso, começa em abril. Perfeito. A agenda da Mário Lago e também o edital de ocupação. Que para ano que vem vai se chamar Escola Livre de Artes Multidisciplinares, para ter uma verba, uma dotação orçamentária específica carimbada. Isso, mas já vamos começar a ressignificar e valorizar o centro histórico de Jacareí, que é aquela região do Pátio dos Trilhos, começando pela Mário Lago e pela sala ali que fica na frente, pelo prédio que fica na frente da Raul Chaves, e depois articulando os 3 prédios junto, além de uma escola livre de artes multidisciplinares, com uma incubadora criativa. Então nós queremos formação e fomento dentro da cidade. O que isso vai reproduzir em termos de agenda? Muitos eventos, né? Muitas peças de teatro, tudo tem que começar pela base, né? Então, organizando e reestruturando e redefinindo o Pátio dos Trilhos, o que a gente pode ter lá? Por exemplo, atividades ligadas a grafite, né? Tem um projeto muito legal, que é o Grafite para a Terceira Idade, tá? É um projeto fantástico, né? Temos atividades como pinturas, dá para trazer o Circo Escola para esse Pátio dos Trilhos, fazer uma parte de exibição com exposições, inclusive... Você é um moleque bastante generoso, né, daquela área ali. Nós estamos conversando com o Fabrício Stipe, o presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Você participa através do WhatsApp pelo 996035234. Fabrício, você está ainda em fevereiro, né? A gente está no dia 15. Já deu para fazer a transição total, para se inteirar de tudo em relação à Fundação? Perfeito. A Fundação Cultural de Jacareí, ela tem 5 prédios, né? Tem o prédio que é do MAVE, que é o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, que ele está assim, dos 20 pontos do plano museológico que foi feito no estudo dentro do museu, ele praticamente não atende a nada. Não tem linha de pesquisa, não tem um plano político pedagógico, não tem nenhum tipo de exposição fixa e temporária. É o prédio Solar Gomes Leitão, né, que à frente do Colégio Antônio Afonso, tradicional ponto ali da cidade. O museu ele precisa de uma série de modificações, das quais nós vamos começar esse ano. Além do museu, tem o prédio do Arquivo Público Histórico Municipal, que é o direito à memória, importantíssimo, e nós temos os 3 prédios que eu falei anteriormente do complexo ferroviário. Qual foi o primeiro passo?
primeiro passo é trazer ferramentas de gestão, melhorando a comunicação interna e a comunicação externa, né? O público de casa sabe que tem muitos eventos legais que aconteceram em Jacareí nos últimos anos, porém eles ficavam sabendo depois, né? Depois que ocorriam os eventos. Então, nós precisamos melhorar a comunicação interna, e isso passou por um conjunto já de modificações. Acho que não interna só, externa também. Externa também. Né? Organizando... Pode contar conosco aqui. Perfeito. Obrigado. Imagina. Organizando a comunicação interna, ela vai também repercutir para a comunicação externa. Por exemplo, nós reorganizamos os funcionários. Os agentes culturais, eles passam a ocupar o lugar ali do prédio da diretoria, que é um lugar que vai ser centrado para atendimento. Antes eles ficavam pulverizados. Todo setor, a fundação, ela tem uma especificidade, que ela tem setor de compras, financeiro, contábil, jurídico, comunicação, é quase como uma mini prefeitura. Então, lá dentro da Fundação Cultural, o que eu reorganizei? 2, 3 salas para trabalhar em conjuntos, porque ficava uma pessoa no museu do administrativo. Você fez uma reestruturação ali. Reestruturação, e nós diminuímos a folha, né? A folha ela foi diminuída em torno de 20% a 25% já, tá? Nós já reduzimos a folha. Tinham muitos gastos na fundação, por exemplo, só de telefone no passado, Robson. Esse dinheiro ele tem que ser investido para a cultura, não para... Foi gasto 64 mil reais com conta telefônica. Nós queremos reduzir isso para em torno de 10 a 15 mil. Então, ou seja, uma economia real de 50 mil. Usa o WhatsApp, pô. Tem outras, né? Tem 1001 ferramentas como e-mail, WhatsApp, que devem ser usados não só pela gestão pública, como pela privada já está bem avançado nisso. Isso, sem dúvida. E inclusive nós temos lá 3 carros e um alugado. Esse carro tem um custo de 2 mil reais por mês. Eu vou devolver esse carro. Então já uma economia de 24 mil, com mais economia da folha de 360 mil, a gente vai chegar a uma economia de próximo a 500 mil reais ano, só com economia inteligente. Tá, aí deixa eu te perguntar, essa grana, esse dinheiro que vai gerar desta economia, dessa reestruturação que você está fazendo, ele será reinvestido na área, será reinvestido em parte, como que está traçado o objetivo desse gasto aí? Perfeito, nós já temos uma dotação orçamentária que foi aprovada pela gestão passada, né? E nós vamos cumprir essa dotação orçamentária. A cultura não vai ter nenhum corte diferente dos outros cortes que ocorrem na prefeitura. Porque normalmente acontece que a cultura é a primeira a ser prejudicada nesse sentido, né? Então, em São José dos Campos é um grande exemplo, a orquestra sinfônica. Isso, né? isso. Aqui também está passando pela essa reorganização, pela essa redefinição. Vale lembrar também, né, Fabrício, não é uma prerrogativa de cidades como São José e Jacareí, a gente está passando por isso no Brasil inteiro. Perfeito, por inúmeros problemas, né? Em Jacareí, aqui em São José, o prefeito Felício encontrou uma situação ainda mais deplorável, né? Em todos os sentidos, orçamentários, financeiros, foi bem complexo, a gente acompanhou, né, através da imprensa, da mídia, né, noticiando aí mais de 300 milhões de dívidas. E lá em Jacareí também não foi muito diferente. Nós encontramos aí 100 milhões em dívida curta, média e longa, mas todas a serem pagas esse ano, né? Então, assim, o prefeito já falou que vai fazer um saneamento dessas contas a partir do segundo semestre e vai tá tentando já equilibrar as contas públicas. Então, isso passa também, não só na Fundação Cultural, como redefinição, menos cargos comissionados, mais gestão, e economias inteligentes, como por exemplo veículos. Nós temos uma frota imensa de veículos alugados que dão um custo, oneram muito o cofre público, né? Todos os contratos estão sendo revistos em Jacareí. Essa foi a ordem do prefeito para todo o secretariado rever os contratos e, se porventura forem onerosos, né, suspender esses contratos para a gente reorganizar a casa. Nós estamos conversando aqui com o Fabrício Stipe, o presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Chegando a primeira pergunta aqui do Vladimir Souza, do Parque Meia Lua. Muito bom dia, secretário. Muito bacana a gente ouvir aí o fomento de cultura, mas eu fico chateado que é somente na região central. Né? Nas regiões mais periféricas, como a que eu moro, Parque Meia Lua, poderá ter algum incentivo de cultura? Afinal de contas, aí é uma colocação minha. Estas regiões mais periféricas que acabam sofrendo cada vez mais com o aliciamento de menores, cooptação para o mercado de drogas e etc. É importantíssimo a gente ter um programa na cidade de Jacareí para essas áreas, não, Fabrício? Perfeito. O Meia Lua é um dos bairros, né, prioritários para a nova gestão, em todos os sentidos, não só na cultura, como na saúde, no esporte, em todos os sentidos. Para dar um exemplo aí para a pergunta do ouvinte,
o CEL. Né? O CEL ali é uma estrutura que tem, em tese, uma gestão compartilhada e que deve e pode funcionar como um grande equipamento cultural. Nós já vamos assumir a parte ali que é uma parte do teatro desse CEL, trazendo uma agenda fixa para o Meia Lua. Então, o pessoal do esporte, assistência social, eu já estive 3 vezes no CEL. E no Parque Meia Lua, pelo menos umas 6 vezes, mesmo em 40 dias, nós já fizemos uma série de escutativa com a comunidade, vendo potencialidades e demandas do Meia Lua. Não é a ideia nossa entrar com um plano pronto, por isso que nós estamos dialogando nesses primeiros meses, montando estudos de potencialidade. A Fibria também vai fazer uma ação bem interessante através do Banco Votorantim, junto à comunidade do Meia Lua. Então vai ter uma série de políticas de fomento. O CEL, ele deve ficar aberto até um pouco mais tarde, né? Ele fecha de maneira muito curta. Então lá, por exemplo, o ouvinte sabe disso, o CEL tem um telecentro. São 20 computadores novos, Robson. Nenhum nunca foi usado. Por quê? Falta internet. Então assim, são 12 meses ali do CEL, com computadores novos, bons, que é uma sala que fica fechada. Nós temos ali uma biblioteca, um ponto de leitura, que também fica fechado. Ali no CEL tem a estrutura do CRAS. Meu, que coisa! Em pleno 2017, não é possível. Não. Tem um investimento de dinheiro público com computadores e aí não coloca a internet. Bom, enfim. Sim, e é um dos pontos que falta uma gestão ali. Então, qual que é a grande característica do nosso secretariado em Jacareí? Todos são técnicos, no sentido de estruturados, preparados. Conhecendo o que está fazendo na área que está atuando. E sem cobiça e ambição pessoal, sem projeto político, individual. A construção ela tem que ser coletiva. Porque o que acontecia no CEL? O secretário de Educação falava uma coisa, a cultura falava outra, o esporte falava outra, e ninguém entendia, nem os funcionários entendiam como funcionava essa gestão compartilhada. Nós rompemos as barreiras entre as secretarias. Tem vários projetos que começam em andamento, um deles é os projetos integradores, que é um projeto que visa, através de metodologias e estudos, redefinir e reorganizar as oficinas e os cursos em Jacareí. Por quê? Porque era tudo fragmentado. Então um curso simplesmente dava certo, vamos fazer curso de elétrica. Né? Nós temos o Sistema S quer fazer parceria com a prefeitura. Né? Então será que é melhor, o Lamartine de la Malha, será que é a melhor estrutura para esse tipo de curso? Será que temos verbas de oficinas e cursos em todas as secretarias? Qual é o nosso entendimento? Tem que ter uma trilha, tem que ter um motivo, uma construção. Lá no Parque Meia Lua, por exemplo, tem que ter atividades de múltiplas inteligências. Né? Por quê? Só através da cultura nós vamos conseguir recolocação profissional. Não é só curso de capacitação, tem que ter curso de artes cênicas, tem que ter cursos que as pessoas façam atividades linguísticas junto com a Academia de Letras ou com a cadeira, o segmento de literatura. Evitar que os jovens entrem no âmbito das drogas, enfim, do crime. Esse é uma diretriz aí fundamental para toda e qualquer cidade em desenvolvimento. Em março já começa uma agenda Lá no Parque Meia Lua? Meia Lua. Aí, vai ser o primeiro lugar já a ser atendido pela nova administração, atendendo ao que o Isaías falou. Vladimir aqui. Muito bem, Isso, Vladimir. que é a política descentralizada, atendendo a quem mais precisa. Nós vamos ter uma agenda forte no Pátio dos Trilhos, na região central, porém atividades descentralizadas em vários bairros, praticamente todos os bairros de Jacareí. Muito bem, o Geraldo de Souza também está fazendo uma pergunta aqui sobre o fomento para os artistas locais, a cultura local. E aí ele fala esqueci o nome aqui que eu perdi a mensagem dele, do Cantinho da Viola. É isso, né? É o Cantinho da Viola. Se não for, aí você me coloca aqui, que é um equipamento particular, né, de cultura local para a terceira idade, é um fomento ali de música sertaneja raiz, e ele estava querendo, acho que, similares, né, por parte de responsabilidade da prefeitura. Há essa possibilidade de fazer alguns tipos de eventos aí, nessas regiões também, um pouco mais afastadas, seguindo mais ou menos esse caminho. Você conhece lá o Cantinho da Viola? Perfeito. Vladimir, é isso? Isso. Fez a pergunta? Perfeito. Então, quando eu montei minha equipe na Fundação Cultural, eu chamei, tinham mais de 15 cargos à disposição da Fundação. Eu chamei apenas 7, porque é o que realmente precisa. Né? Por isso que a gente reduziu a folha aí de 110, 120 mil para casa de 70 mil reais por mês.
Dentro da minha equipe, todos que estão trabalhando comigo, eu conheci há menos de 3 meses, mediante a currículo, tá? E dentro desses currículos, eu selecionei o Neto para estar na parte de diretoria de eventos, né? O Neto é do segmento de música, conhece muito bem a música raiz também, sertanejo, mas de maneira geral, os mais diferentes. Qual que é a nossa ideia? Primeiro, escutar as demandas por segmentos. Então, o segmento de música já se reuniu na segunda passada com a gente. Eles estão elaborando um documento para ser apresentado para a Fundação. Quem já apresentou o documento já com os encaminhamentos? A Artes Cênicas foi a primeira. Ok. A Artes Cênicas, ela encaminhou 5 projetos, 2 grupos de estudos, inclusive um desses grupos, Fórum de Fomento. Tanto falando da LIC, PROAC, Lei Rouanet, das leis de incentivo, 2 grupos de estudo, 1 grupo de trabalho e 2 projetos que são editais, que é de chamamento e de circulação. A Artesanato também já construiu quase toda a pauta também para esse ano e para os próximos anos. Legal. Então a nossa ideia é sempre escutar coletivamente. Esse projeto é interessantíssimo, os pontos de cultura, de maneira geral, dentro do município, são bem estratégicos e bem interessantes, né? São espaços privados, né? Mas que atendem muito bem a comunidade. Então, certamente o Cantinho da Viola, a gente vai continuar essa parceria, mas o que for preciso, o que for possível e o que for necessário, porque eles já são muito organizados. Mas o que depender da Fundação Cultural, o Cantinho da Viola e outros pontos de cultura pela cidade, como o projeto lá no Pedramar, né, que é o projeto Cultura do Morro, também vão ser contemplados e vão ser incentivados pela Fundação Cultural. Nós estamos conversando com o Fabrício Stipe, aqui o presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Você participa através do 996035234. Está sob a sua responsabilidade as ações de entretenimento, por exemplo, no parque ali central da cidade? Ontem eu acabei passando por ali, vendo um número considerável de pessoas ali se movimentando, dançando. Está sob a sua responsabilidade e é só esse tipo de atividade que será desenvolvido ali? O projeto é fantástico, da Secretaria de Esporte, do Marcelo, que é o projeto Dança Jacareí, né? Ontem acho que foram mais de 250 pessoas lá no parque da cidade e se movimentando, exercitando, né? No parque da cidade tem um conjunto de ações bem estratégicas, bem interessantes, como peças de teatro, né? Como algumas oficinas e algumas até em parceria com o meio ambiente, que é quem toma conta do parque da cidade e de outros parques, né? No Parque dos Eucaliptos, por exemplo, nós temos no 5 de março o primeiro circuito urbano, lá no Parque dos Eucaliptos, né? Já começou a ser divulgado aí pela prefeitura e pelos veículos de comunicação. Que dia que vai ser? Vai ser dia 5 de março. 5 de março, que é um sábado. Num sábado a partir? Isso. Das 8 horas da manhã? No domingo, a partir das 8 horas da manhã já começa a agenda estruturada. Domingo, 5 de março, para você 9 horas da manhã. Chega às 8. Pronto. Chega às 8, faz o aquecimento e tal, e depois participa dessa ação aí que será desenvolvida lá no parque? No Parque dos Eucaliptos. O que vai ter nessa ação? Nós vamos ter campeonato de skate, vamos ter atividade de hip hop com a Batalha das Batalhas, vamos ter atividade de grafite. Por quê? Porque lá fica o CRAU, que é o Centro de Referência de Arte Urbana. Então o Parque dos Eucaliptos tem que ser usada pela juventude. Então é um equipamento que também merece ser reorganizado, reestruturado para atender melhor, principalmente as demandas da juventude, especificamente naquele parque. Eu sei que não é da sua responsabilidade, mas eu tenho certeza que você vai conversar com o Edinho Guedes, ou antes de mim, ou depois de mim, porque o Edinho tem agenda conosco aqui no próximo mês, vou pegar, puxar a orelha dele. Em relação ao parque da cidade, aquela cobrança de estacionamento, usar o bom senso. Não, o prefeito antigo não usou o bom senso. Acho que uma área ali poderia ser liberada para as pessoas, principalmente as pessoas que frequentam ali aquela área, que levam os seus filhos. Eu conheço muita gente que leva os filhos lá. É uma cobrança pequena, mas a partir do momento que isso fica constante, você vai fechar o mês lá, pesa no bolso do contribuinte da cidade, né? Enfim, leva essa demanda para ele, vamos ver se ele atende ou não. Viu, Edinho Guedes? Vamos lá, vamos tentar atender aí a reivindicação ali. Eu até estava falando com alguns moradores, disse que ia repassar para a prefeitura. São 9 horas e 28 minutos, a gente volta já aqui no Jornal Piratininga, ainda conversando com o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, o Fabrício, que vai falar sobre o carnaval. Não pense que o carnaval de Jacareí será menor.
por causa da contingência econômica. Tem várias atividades e muitas delas eu tenho certeza que você vai gostar. A gente volta já.